Olá, pessoal. Aqui é o professor William. Estamos na nossa 20ª aula sobre a história da filosofia ocidental e hoje nós vamos encerrar nossas discussões sobre a escola eleática. Vamos falar então de um filósofo chamado Melisso de Samos. Daí na próxima aula vamos tratar dos físicos pluralistas e vamos iniciar aí outra discussão filosófica para a gente encerrar a filosofia, esse primeiro período da filosofia grega, que é chamado de período cosmológico. Então, hoje vamos encerrar aqui a escola eleática com o pensamento do Melisso de Samos. Vamos dar uma olhada para ver o que a gente aprende aí sobre esse autor. Melisso de Samos, então, teria nascido por volta lá de 470, falecido em 430 a.C. Lembrando que são idades, assim, aproximadas, tá bom? Anos aproximados, assim, da existência desse autor. Não achei nenhuma imagem de um busto ali confiável de como teria sido Melisso, então trouxe, digamos assim, uma gravura que eu encontrei, achei bem interessante, bem legal também, como ele teria sido. Então, beleza, né? O que a gente sabe ali sobre a vida do Melisso de Samos? Sabe-se que ele foi o general que destruiu a tropa ateniense de Péricles em 441, 440 a.C. Então, o Melisso, além de filósofo, de pensador, ele também foi um general de guerra, ele atuou ali como estrategista militar também bem interessante, mostrando mais uma vez que os filósofos, eles, além de pensarem, de refletirem sobre o mundo, sobre o real, eles também estavam participando ativamente ali da história que estava se desenvolvendo naquele momento. Bem interessante, bem legal. O Melisso, ele defendeu a teoria do Parmênides contra dois autores ali, principalmente o Empédocles e o Leucipo. O Empédocles é o autor que nós vamos falar na próxima aula, que ele é um dos físicos pluralistas, ele defende que o mundo é criado por diversos elementos, certo? E vamos ver também o Leucipo, que é o criador do atomismo, um dos primeiros autores a defender ali a ideia dos átomos, bem interessante. Vimos na aula passada que o Zenão de Eleia, ele procurou defender as teorias do Parmênides ali contra os pitagóricos. Já o Melisso, ele defende a teoria do Parmênides contra esses físicos, o Empédocles e o Leucipo. Vamos ver também o que o Melisso traz ali de contribuição para o pensamento da escola eleática. Então, o Melisso ele vai atestar, né, uma prova relacionada à falsidade do conhecimento sensível. O que é o conhecimento sensível? É todo aquele conhecimento que vem pela experiência, o tato, o olfato, o paladar, a audição, etc. Né? Tudo aquilo que os sentidos nos trazem é relacionado ao sensível, à experiência. E o Melisso vai atentar contra a falsidade desse conhecimento. Tá? Para ele, a prova da falsidade do conhecimento sensível deriva de que ele nos atesta ao mesmo tempo a realidade das coisas e sua mutação. Então, as coisas, para nós, que nós olhamos as coisas a partir da experiência, a partir dos sentidos, a partir da visão, do tato, etc., nós vemos que, né, as coisas estão em constante mutação, as coisas estão mudando constantemente. E isso seria a prova de que nós estamos observando o mundo de maneira, digamos assim, errada. Nós estamos observando o mundo pela experiência, porque nós vemos as coisas mudando. E nós vemos essas coisas e achamos que elas são reais. Por quê? Porque o Melisso traz a ideia. Eu vejo uma coisa hoje. Amanhã eu vejo essa mesma coisa e ela está diferente. Por quê? Porque ela mudou. E isso é provar contra a verdadeira realidade das coisas. Por quê? Se hoje eu vejo uma coisa e falo assim, isso é verdade isso que eu estou vendo, é verdade isso que eu estou sentindo, e amanhã tudo isso muda, então isso quer dizer que o que você viu e sentiu não era verdade. Por quê? Porque a coisa mudou, a coisa já é outra. E isso, de certa forma, gera uma contradição ali que o Melisso traz. Se o mundo real é visto pelos sentidos, então ele não deveria mudar. Porque se as coisas mudam, então quer dizer que aquilo que você viu, aquilo que você atestou, não era real. Tá? O que é real, o que é verdade para os pensadores dessa escola é o ser. Por quê? Porque o ser é a essência das coisas, e o ser só é visto, o ser só é entendido pela razão, pelo pensamento, pela lógica do pensamento. Os sentidos, eles não dão o ser, os sentidos nos dão apenas os fenômenos das coisas, a aparência, mas se você quer realmente a verdade, você tem que encontrar o ser, a essência das coisas, porque a essência não muda. Pode passar 500 anos, 1000 anos, 10 mil anos, pode passar 1 milhão de anos, que o ser vai ser sempre o mesmo, e isso é a verdade. Essa é a verdade. Como nós vimos ali a defesa dessa ideia pelos autores da escola de Eleia, principalmente ali por Parmênides, que começou esse movimento, tá?
Se as coisas fossem reais em sua multiplicidade, não mudariam. Se as coisas fossem reais, hoje eu vejo uma coisa, amanhã eu veria ela, ela continuaria a mesma. Isso seria real se essa aparência das coisas realmente não mudasse. Como muda, isso significa que o que eu vi hoje amanhã já não vai mais ser, portanto não era real, não era verdade. Isso aí gera também o relativismo, pessoal, de certa forma, por quê? Porque cada pessoa vê uma coisa de uma maneira diferente, logo para elas não existe a verdade, porque cada uma vê uma coisa e vai dizer, digamos assim, o que é a coisa a partir daquilo que ela sentiu, a partir daquilo que ela experienciou. Isso é uma coisa que esses filósofos não admitiam, para eles a verdade era apenas uma, a verdade era só uma, que é a verdade do ser, a essência das coisas. E isso você não pode ver pela experiência, como eu já expliquei também, tá bom? Se as coisas mudam, não são reais. Por quê? Mais uma vez, eu estou vendo uma coisa, estou sentindo. Se ela fosse real, ela não mudaria. Ela seria sempre eterna, porque o ser não muda, como nós já vimos, tá bom? Então, primeiro, isso defende a ideia que só existe a unidade. Isso nós vimos lá em Parmênides e vimos em Zenão também. Só existe a unidade, só existe o ser, só existe a verdade. Tudo aquilo que foge desse campo é mentira, é opinião, é não ser, que é tudo dado pelos sentidos. Já não, quando você pensa usando a lógica, a razão, você capta a realidade, a verdade das coisas. O Zenão, que foi o autor que nós vimos ali na aula passada, ele polemizava principalmente contra o movimento. Nós vimos ali que ele trouxe os paradoxos, paradoxo da flecha, paradoxo do Aquiles da tartaruga, o paradoxo do estádio, etc. Né? Então, a questão do Zenão era tratar contra o movimento não existe. Já Melisso não. Melisso, ele polemizava principalmente contra a mudança. Então, a grande questão filosófica ali que o Melisso tentou trazer, tentou questionar, foi justamente essa questão da mudança. Ele modifica a doutrina de Parmênides em 2 pontos. Então, essa é a contribuição ali do Melisso para a escola eleática. Modificou a doutrina ali do Parmênides em 2 pontos principais. Primeiro, em relação à temporalidade do ser. Segundo, em relação à finitude do ser. Nós vimos que em relação ao tempo, Parmênides nega passado e futuro. Só existe o presente, só existe o agora, só existe o agora, certo? Portanto, não existe uma temporalidade, porque o próprio tempo representa uma passagem, e a passagem não existe, porque um ser não pode sair de algo para se tornar o não ser, porque o não ser não existe, só existe ser, constantemente ser. Já o Melisso, ele traz uma concepção diferente. O Melisso, quando ele trata da temporalidade, ele acredita que o ser existe num tempo infinito. O tempo do ser é infinito. Então, aqui ele está falando de um tempo infinito. Parmênides negava até isso. Para Parmênides, só existe o agora, tá bom? São 2 concepções ali que são parecidas, mas elas têm essa ideia diferente, porque o Melisso admite o tempo, mas um tempo infinito ali para o ser. Tá? E em relação à finitude do ser, vimos que Parmênides acreditava que o ser era finito, porque o ser é completo. Se o ser é completo, ele é finito, porque nada falta para ele. Já Melisso não. Melisso considera que o ser é infinito. Por quê? Olha só a sacada. Melisso pensa o seguinte: se o ser fosse finito, então ele teria limites. Se ele tem limites, alguma coisa está fora do limite dele, e essa coisa só pode ser o não ser. Só que o não ser não existe, então não existe nada fora dele. E isso, de certa forma, gera uma contradição também. Então, para Melisso, o ser é infinito temporalmente e espacialmente. Por quê? Porque sendo infinito, ele não dá margem para o não ser, ou seja, para aquilo que não existe. Nós vimos também ali que Parmênides considerava, digamos assim, a imagem do ser como uma esfera, que é uma figura, de certa forma, perfeita ali, onde do centro, qualquer linha que você traçar ali na esfera, ela sempre vai ter o mesmo tamanho, tá? A esfera era considerada uma figura perfeita até para os pitagóricos. Já o Melisso, ele polemizava contra isso também. Para ele, o ser não tinha forma de nada, não tinha forma geométrica alguma, porque isso seria limitar o ser, que é infinito, na concepção dele, tá? Ele admite a infinidade de grandeza do ser, o que na física se chama geralmente de magnitude. Visto que o ser é sempre, deve ser sempre de infinita grandeza. Então, o ser, ele teria, de certa forma, ele também compõe, de certa forma, obviamente, a questão material aí das coisas que existem. O ser é tanto lógico quanto material, digamos assim, tá? A gente vai ver que isso é bem polêmico na teoria do
Melisso, essa questão da materialidade do ser, vamos ver como que os comentadores interpretam isso. O ser é pleno e o vazio não existe. O que é o vazio na perspectiva do Melisso? O vazio é o não ser. Como não existe vazio, como não existe não ser, o ser é pleno. Portanto, o ser está em todo lugar. Por isso que o ser é infinito. Aqui é uma interpretação do Aristóteles em relação àquela materialidade da filosofia do Melisso. Olha o que o Aristóteles diz. Parmênides tratou do uno segundo o conceito. O que é o uno? O uno é o ser, é a única coisa que existe. Então, para Parmênides, o ser tem uma relação conceitual. Quando a gente pensa o ser, a gente pensa de questão lógica, um conceito. Já Melisso, segundo a matéria, tratou o ser segundo a matéria. Essa foi a interpretação do Aristóteles. Então, Parmênides teria tratado do ser de forma conceitual e lógica. Já Melisso não, tratou conforme a matéria, justamente por aquela questão, daquela frase ali, provavelmente, da questão da magnitude do ser. Mas os comentadores não concordam muito com essa ideia, tá bom? Vamos ver por quê. Uma citação ali do Melisso, tá? Se é, necessita-se absolutamente que seja uno. Mas, se é uno, não pode ter corpo, porque se tivesse um corpo, teria partes, e já não seria uno. Então, essa é uma citação de Melisso, e parece que nessa citação ele nega justamente a corporeidade do ser. E isso aí é uma coisa, assim, bem complicada. Será que o Melisso realmente fala do ser a partir da matéria, a partir do corpo? Ou ele não está falando disso, está falando também de um ser lógico e conceitual? Então, os comentadores ficam mais ou menos ali, justamente na trave, né? Eles não sabem se o Melisso está defendendo a corporeidade ou não. Aqui nessa frase, o Melisso diz claramente que o ser não tem corpo. Se o ser tivesse um corpo, ele teria partes, e daí ele já não seria uno, né? É bem complicado isso. A negação da realidade corpórea está implícita para Melisso, como para Parmênides e para Zenão, na negação da multiplicidade e da mudança e no repúdio da experiência sensível como via de acesso à verdade. Então, muitos comentadores chegam nessa ideia. Melisso não está falando da corporeidade do ser. Aristóteles teria interpretado, então, que Melisso está falando do corpo, o ser está falando de um determinado corpo, tá? Mas, não, os comentadores falam que não, ó. Tanto em Melisso, quanto em Parmênides, quanto em Zenão, não aparece essa figura corporal do ser, tá? Trouxe duas frases aqui, então, para tratar, digamos assim, das ideias do Melisso, para a gente encerrar nossa aula. Vamos ver ali mais duas frases, para a gente tentar entender melhor aí as ideias do Melisso. E, portanto, como não se gerou, é e sempre era e sempre será. Não tem princípio nem fim, mas é infinito. Então ele traz uma ideia aqui, mais uma vez, que o ser é infinito, diferente de Parmênides, que defendia que o ser é finito, tá? Se é infinito, deve ser uno. Com efeito, se fossem dois, não poderiam ser infinitos, mas um teria um limite no outro. Então, por isso que eles falam que só existe uma substância. Porque se existissem duas, uma teria que se limitar na outra. E daí, se tivesse limites, não haveria, digamos assim, infinitude do ser. Tá bom? Então, essa aí é a ideia do Melisso. Vamos fazer um resumão aí da nossa aula para a gente fechar, então, o pensamento da escola eleática. Então, Melisso, ele modifica ali a teoria do Parmênides em dois pontos principais, em relação à temporalidade do ser e em relação à finitude do ser. Vimos que para Melisso o ser é infinito, enquanto para Parmênides o ser é finito, tá bom? Então essa é a ideia. Então já vou dizendo para vocês ali, o pensamento da escola eleática é um pensamento bem difícil, é um pensamento bem complicado, justamente porque eles já estão indo contra aquilo que a experiência nos atesta. Então a experiência nos mostra algumas coisas, mostra como o mundo é, como o mundo funciona, e esses autores estão indo contra essa experiência. Eles estão falando assim, não confiem nas experiências. Tudo que vem da experiência é falho. Nós devemos, então, seguir o caminho da razão. E isso vai ser uma coisa assim, muito latente na história da filosofia ocidental. Os filósofos do Ocidente vão se debater muito sobre essa questão, principalmente lá os filósofos empiristas e racionalistas, que nós vamos ver lá na modernidade. Essa questão, de certa forma, do empirismo e racionalismo foi, de certa forma, resolvida lá pelo Immanuel Kant, um dos principais filósofos ali de língua alemã do século XVIII, ele que vai resolver esse problema aí, mas depois surgem outras escolas aí que vão, de certa forma, contestar ou concordar com o Kant na solução dele. Isso é bem interessante, bem legal também, ok? Então, encerramos aí nossa aula de hoje, nossa aula sobre a escola eleática.
No próximo encontro, vamos falar, então, dos físicos pluralistas ali, para a gente encerrar o primeiro período da filosofia antiga, que é o período cosmológico. Então, um grande abraço a todos, nos vemos aí no próximo encontro, na próxima aula.